Shabbat Shalom, sejam bem-vindos a este serviço em português. Se você fala português, escreva Shalom nos comentários, diga de onde está assistindo. Baruch ata Elyon shenatata lanu chaim v'hirsheita lanu lehitkanes hayom la'avodotcha. Amém. Agora vamos passar ao nosso primeiro salmo. Nós temos aqui um comentário. Como você está esta manhã? Tudo bem? Muito obrigado. Sejam bem-vindos todos a este serviço em português. Lucy Broker Medellín, buen día. Buen día, Lucy. Bienvenida. El servicio hoy es en portugués. Mañana tendremos este igual en español. Agora vamos passar ao nosso primeiro salmo deste serviço da leitura da Haftarah. E isso vai ser o salmo número 32. Bem-aventurado é aquele cuja culpa foi tirada, cujo pecado foi coberto, feliz o coração perdoado. Tua mão pesou sobre mim, dia e noite sem descanso. Meu vigor secou em silêncio, como terra árida ao sol. Então confessei minha culpa, não ocultei minha iniquidade. Disse ao Senhor, eu adarei, e tu apagaste minha maldade. Por isso a ti suplicam os justos no tempo propício de graça, quando as águas grandes transbordam, não chegam perto de suas casas. Tu és meu abrigo seguro, me guardas no dia da angústia, me cercas de cantos de livramento, de alegria santa em tua justiça. Bem-aventurado é aquele que espera no Senhor, que confia em tua palavra e se alegra em teu favor. Alegrai-vos, justos, no Senhor, exultai-vos, retos de coração. Cantai louvores ao Deus fiel. Agora e sempre. Amém. Félix PG T4R9G dice, ¿me saludas? Claro que sí, Félix. Shabbat Shalom, bienvenido. Pedro Méndez 2213 dice, hola, también bienvenidos. Hoy el en vivo es en portugués. Ok, sejam bem-vindos todos e vamos continuar. Shema Israel, Elion Eloheinu, Elion Echad. E agora vamos passar à declaração de fé bonita. Todo bonita deve se lembrar destas lembranças. Número 1, somente, El Elyon, o Deus Altíssimo, deve ser adorado. Número 2, a libertação da escravidão no Egito. Número 3, o Shabbat e as festas. Número 4, os 10 mandamentos dados ao povo no Sinaí. Número 5, que a Mikra, a Bíblia, é sagrada. Número 6, que El Elyon punirá e recompensará aqueles que merecerem no futuro. E número 7, que a redenção virá quando o tempo determinado por Elion chegar. Lain Navarro 5008 dice, hola, me saludas. Hola Laina, bienvenida.
Bienvenidos todos. Hoje o en vivo é em português. Ok, agora vamos passar à oração de Shacharit. Obrigado, Leão nosso Deus, por em sua imensa misericórdia me permites despertar para mais um dia. Meu Deus, a alma que me deste é pura, tu a criaste e tu a insuflaste em mim, e um dia o tomarás de volta, mas o devolverás a mim num futuro ainda por vir. Enquanto minha alma estiver dentro de mim, reconhecerei diante de ti que tu és o Criador, o Senhor de todas as coisas. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois no futuro restaurarás a visão aos cegos, a audição aos surdos e a vida aos mortos. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois curas os enfermos. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois libertas os cativos. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos dás roupas para que não fiquemos nus e um teto sobre nossas cabeças. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois guias os passos da humanidade. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois guias, nos escolheste como teus servos, membros da aliança, como antigo Israel. Ajuda-nos, Ele é o nosso Deus, a cumprir os mandamentos de tua Torá. Não permitas que caiamos em erro. Ajuda-nos a suportar as dificuldades da vida e não permitas que caiamos em desgraça, pobreza ou desgraça. Afasta-nos de nossas más inclinações e ajuda-nos a sempre escolher o que é justo e correto. Que sejamos sempre agradáveis aos teus olhos e para que nos salves. Não permitas que sejamos orgulhosos. Livra-nos de amigos traiçoeiros e maus vizinhos, colegas de trabalho perversos e de qualquer infortúnio que nos cause. Não permitas que tenhamos uma língua que fale contra outros, nem que fale mal de nós. Livra-nos da calúnia. E não permitas que um acidente grave nos aconteça e que morramos repentinamente ou que fiquemos gravemente doentes. Abençoa-nos, Deus nosso Deus, para que possamos conhecer a tua Torá e cumpri-la. Que os nossos descendentes e os descendentes de nossos descendentes sejam também os teus servos e membros da aliança. Que as nossas orações e súplicas te sejam agradáveis como ofertas. Abençoa-nos abundantemente, Ele é o nosso Deus, para que tenhamos o suficiente para ajudar aos outros. Não permita que sejamos abusivos ou que acusemos injustamente alguém. Ajuda-nos a conviver bem tanto com os nossos irmãos, quanto com aqueles que não te servem. Que sejamos um testemunho da tua grandeza e bondade para todas as nações. Guia-nos para sermos bons filhos para os nossos pais e bons pais para os nossos filhos. Ajuda-nos a agir com amor com todas as pessoas, sem exceção. Ajuda-nos a ser hospitaleiros, caridosos e solidários com os doentes e os necessitados, os deficientes, os que vivem na pobreza e todos os que precisam. Concede-nos a tua ajuda, quer que pesamos ou não. E não permitas que discriminemos entre mulheres e homens, entre nossa família e estranhos, entre aqueles que te adoram e aqueles que não te adoram, entre os que pertencem ao nosso grupo étnico e os estrangeiros. Tem misericórdia de nós e esquece os nossos erros, perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a melhorar e não permitas que continuemos no caminho errado. Obrigado por tudo o que nos dás, pelo alimento que nunca nos falta, pela saúde, pela nossa família, pela oportunidade de te conhecer e servir. Que Deus é como tu, Ele é o nosso Deus, o justo, o misericordioso, o amoroso Criador de tudo. Meus louvores são sempre para ti, e tu és santo e teu nome é santo. Ajuda-nos a santificar nossas vidas diante de ti, dá-nos sabedoria para tomar boas decisões. Abençoa o trabalho das nossas mãos para que o nosso esforço nos proporcione o necessário para viver. Ajuda-nos a prosperar e a viver em paz e felicidade com nossa família. Que nossos anos na terra sejam como as longas vidas das patriarcas. Enche o mundo inteiro com a tua bondade e ajuda toda a humanidade a conhecer-te e a servir-te. Louvado sejas, Ele é o nosso Deus para sempre. Amém. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Agora, nós temos aqui algum outro comentário. Eco-amazônico. Qual é o tu deporte preferido? El hockey sobre hielo. El fútbol americano también me gusta mucho. Ok,
Hoje o serviço é em português. Agora, vamos passar à leitura da Haftarah. Haftarah Yeshayahu 36, 1 a 22. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei de Assíria, marchou contra todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. De Laquis, o rei da Síria, enviou o escriba como um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. O escriba pronunciou-se junto ao aqueduto do tanque superior no caminho e para o campo de lavandeiro. Eliakim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebana, o escribão, e Joab, filho de Asaf, e o cronista, saíram ao seu encontro. O emissário disse-lhes, digam-me a Rabsaque disse-lhes, digam-me a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, o que vos dá tanta confiança. Suponho que minhas palavras tragam conselhos e coragem para a guerra. Vejam em que confiais para vos rebelardes contra mim. Confiais, no Egito, nessa vara de junco rachado que fere a mão de qualquer que nela se apoiar. Tal é Faraó, rei do Egito, para todos os que nela confiam. E já dizeis que confiais no Senhor, vosso Deus, Ele é aquele cujos altares e lugares altos Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, adorareis somente neste altar. Agora venham e façam este acordo com o meu Senhor, o rei da Assíria. Darei a vós 2.000 cavalos e se vós conseguires cavaleiros para os montar. E como podeis então negar alguma coisa a de dois menores servos do meu Senhor, confiando no Egito para a sua salvação, carros e cavaleiros? E pensais que subi contra esta terra para destruir a intervenção do Senhor? O próprio Senhor me diz, suba contra esta terra e destrua. Eliakim, Zebana e Joá responderam ao Rabsaques, fala, pois, aos teus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não nos fales em hebraico, para que não usam o povo que está sobre o muro. Mas o Rabsaques diz, acaso o meu Senhor me enviou para falar estas palavras apenas a vocês ou ao seu Senhor? Foi precisamente aos homens sobre o muro que, como vocês terão, de comer as suas próprias fezes, beber as suas próprias urinas. Então, Rabsaques elevou e clamou em alta voz em hebraico, dizendo, usam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, pois ele não pode salvá-los. Não deixem que Ezequias os faça confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos salvará. Esta cidade não cairá às mãos da Síria. Não dêem ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria, façam as pazes comigo e submetam-se a mim, para que todos vocês possam comer da sua videira e a sua figueira e beber da água das suas cisternas, até que eu venha e os leve para uma terra como a sua, e terra de pão e vinho, terra de trigo e de vinhedos. Cuidado para não ser enganados por Ezequias, que diz, o Senhor nos salvará. Acaso algum dos deuses das nações livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estavam os deuses de Amate e de Arpade? Onde estavam os deuses de Sefabaim? Porventura eles livraram Samaria das minhas mãos? Quando todos os deuses destas terras livrou as suas terras das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas eles permaneceram em silêncio e não lhe responderam palavra alguma, pois o rei havia ordenado não lhe respondam. Então Eliakim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Zebana, o escribão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, foram ter com Ezequias, com as suas vestes rasgadas, e contaram-lhe as palavras do Rabsaques. Bendito sejas tu, é o nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Michá. Amém. Agora,
nós temos aqui algumas perguntas. Haces lives todos los días, casi todos los días. Tenemos en vivo los sábados a las 9 de la mañana en portugués, los domingos a las 9 de la mañana en español. Los lunes no hay nada, por mi trabajo no puedo. Los martes a las 8 de la mañana en francés. Miércoles igual por mi trabajo no puedo. Los jueves a las 8 de la mañana en inglés y los viernes a las 7 de la mañana en italiano. Son 5 días, solamente lunes y miércoles no tenemos, solo que son 2 días a las 9 de la mañana, 2 días a las 8 y 1 a las 7 por cuestiones personales de mi trabajo que no puedo todos los días a la misma hora. Saludos, Jumnat Sakia, bienvenido, bienvenida. Bienvenida al en vivo. Estoy impresionado, muchas gracias Conrad Flores. Bienvenidos a todos, hoy el en vivo es em português. Agora, vamos passar à explicação de Isaías, capítulo 36, versos 1 a 22. Hoje nos reunimos para contemplar um momento da profunda tensão espiritual e humana na história do nosso povo. Isaías 36. Não se trata apenas de um relato histórico, é um espelho da alma, uma prova de fé, um confronto entre a voz da confiança no eterno e a voz do medo disfarçado de lógica. O texto nos situa nos dias do rei Ezequias, quando Senaqueribe, rei da Assíria, marcha contra Judá. Ele vem não apenas como um exército, mas também com palavras. E aqui começa a primeira lição, e muitas vezes a batalha mais perigosa não é aquela travada com armas, mas sim aquela travada com palavras. Rabsaques, o Rabsazés, o emissário assírio, não lança flechas, primeiro ele lança argumentos. Ele se apresenta ao povo e fala em hebraico, não em aramaico, porque quer que todos entendam. Ele quer penetrar não apenas os muros de Jerusalém, mas também os seus corações. Isso nos lembra do que está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, diz Provérbios 18, 21. O inimigo nem sempre grita, e muitas vezes ele argumenta. Ele nem sempre ameaça, ele persuade. E aqui vemos uma estratégia psicológica muito clara, semear dúvidas sobre a confiança no Eterno. Rabsaques diz, em que você confia? Diz Isaías 36, 4. Essa pergunta transcende os séculos e chega até hoje, até nós hoje. Em que confiamos? Em nossa própria força? Em sistemas humanos? Em líderes? Ou verdadeiramente no Criador? Ele descredita o Egito chamando-o de cana quebrada. E curiosamente, ele não está totalmente errado sobre isso. O Egito, como apoio político, era fraco. Mas o erro não reside em sua análise política, e sim em sua conclusão espiritual. Ele presume que se as alianças humanas falharem, não haverá esperança. E aqui reside a mentira. Quando a humanidade falha, o divino permanece. A Torá já nos advertiu: maldito o homem que confia no homem. Jeremias 16, 5. E também bendito o homem que confia no Senhor. Jeremias 16, 7. Não se trata de rejeitar todas as estratégias humanas, mas de não as adotar como fundamento. Então, Rabsaque distorce a reforma de Ezequias, dizendo que, ao remover os altares idólatras, ele ofendeu a Deus. Aqui vemos outra tática espiritual do adversário, confundir obediência com rebeldia. Ezequias havia centralizado o culto em Jerusalém, de acordo com a Torá. Mas o inimigo apresenta isso como a traição. Quantas vezes em nossas vidas, quando decidimos obedecer verdadeiramente ao Eterno, alguém nos acusa de estarmos errados? A obediência genuína é frequentemente mal compreendida por aqueles que carecem de discernimento. De uma perspectiva linguística, é notável como Rabsaque usa o hebraico do povo. Este não é um detalhe insignificante, a linguagem é identidade. Falar a língua do povo é uma forma de entrar em seu mundo interior. Hoje isso se traduz em ideologias, mídias sociais e discursos culturais que falam nossa linguagem emocional para nos influenciar. Devemos discernir não apenas que o
o que é dito, mas também o Espírito como que é dito. Arqueologicamente, esse evento é corroborador dos registros assírios, como o prisma de Senaqueribe, onde eles se vanagloria de ter aprisionado Ezequias como um pássaro em uma gaiola. Mas algo interessante é mencionar a conquista de muitas cidades, mas não afirma ter tomado Jerusalém. A história secular coincide com as escrituras em sua essência. Jerusalém não caiu. E isso nos ensina que a fidelidade do Eterno deixa sua marca até mesmo nos registros das nações. Rabsaqueas também oferece falsa prosperidade. Façam as pazes comigo, e cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira. Essa é uma imitação das promessas da aliança. Isso é profundamente espiritual. O inimigo nem sempre oferece algo ruim, muitas vezes oferece algo bom, mas fora da ordem do Eterno. Lembremos-nos do que diz a sabedoria: não inveje o homem violento, nem lhe siga os seus caminhos. Diz Provérbios 3:31. E também benzirá: não troque um amigo fiel por ouro. Benzirá 18. Não troquemos a fidelidade ao Eterno por soluções rápidas. De uma perspectiva alástica e prática, esta passagem nos ensina a importância do silêncio em momentos críticos. O povo permaneceu em silêncio e não respondeu uma palavra. Isso não é fraqueza, é disciplina. Há momentos em que responder é cair na armadilha. A alachá da vida diária nos ensina que nem toda provocação merece uma resposta. Como diz Eclesiastes, é tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:6. No mundo moderno, isso é essencial. Nem todo comentário nas redes sociais, e nem toda crítica, nem toda provocação deve ser respondida. O silêncio pode ser uma forma de fé. Psicologicamente, o discurso de Rabsaque busca gerar ansiedade coletiva. Ele fala alto diante de todos para criar pânico. Hoje, vemos o mesmo em notícias alarmistas, em retórica que incita o medo. A questão é que nós permitimos entrar em nossas mentes. O Salmo diz: em paz me deito logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. A paz não depende da ausência de ameaças, mas da presença da confiança. Espiritualmente, esta passagem é um teste de emuná, de fé viva. Não é uma fé abstrata, é uma fé que permanece em silêncio quando tudo ao redor grita. É uma fé que não precisa de se defender com palavras precipitadas. E aqui nós conectamos com os ensinamentos do Mestre. Não tenha medo dos que matam o corpo, tenha medo antes daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. Rabsaqueas ameaça ao corpo, a cidade, a economia, mas a alma de Israel está nas mãos do Eterno. E, em termos práticos, para o nosso dia a dia, quando enfrentar prisão e não tome decisões precipitadas, consulte o Eterno, mantenha a sua integridade, não comprometa a sua fé em busca de conforto, não relaxa por medo, reaja com confiança. E aprendemos também sobre lideranças e que as não reagem diretamente neste momento. Ele envia seus oficiais e depois procura o profeta. Isso é ordem. Ele não age impulsivamente. E na vida moderna, isso se traduz em buscar conselho sábio antes de agir. Fielmente, amigos, esta passagem nos deixa como uma imagem poderosa. Um povo em silêncio, um inimigo falando de uma tensão que parece prender para o desespero. Mas sabemos que o bem é a seguir. E sabemos que o Eterno intervém. Assim também acontece em sua vida. Você pode estar no capítulo 36 hoje, ouvindo vozes de dúvida, sentindo pressão, vendo ameaças. Mas o Eterno já escreveu o capítulo 37. Confia.
Mantenha-se em silêncio quando necessário, discernindo as vozes, permanecendo fiel. Pois, como está escrito, o Senhor lutará por vocês, fiquem tranquilos. Êxodo 14, 14. Que esta palavra não seja apenas subida, mas bebida. Ken Yehi Ratson. Isso é tudo com esta derachá, esta explicação. Nós temos aqui Josh Martins antes. ¿De qué país eres? Soy mexicano, solo que el en vivo hoy es en portugués. Shabbat Shalom, Josh Martín. Nós temos aqui algum outro comentário. Patricia Poroso, te quiero mucho, muchas gracias. Super Life, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Yo soy el rabino David Yosef. Ok, bienvenidos todos. Hoy el en vivo es en portugués, pero mañana lo tendremos en español también. Ok, agora vamos passar a nossa pregueira, o nosso rezo da metade do serviço religioso. Agradeço-te todas as manhãs, Senhor nosso Deus, por me abençoares com mais um dia de vida. Agradeço-te pelas roupas que colocas em meu corpo para que eu não sinta frio. Tu sempre cuidas de mim. Agradeço-te todas as manhãs pela luz, pelo fato de estar vivo. Agradeço-te pelo pão que colocas em minha mesa para que eu não tenha fome, para que eu não conheça a dor. Agradeço-te pelos meus incontáveis sorrisos, pelas minhas habilidades e minhas experiências. Quero que saibas que sou sempre grato. Louvarei o teu poderoso nome, Deus nosso Deus. Entrego-te a minha vida e o meu coração e minha gratidão. Agradeço-te todas as manhãs pela minha força, pelo meu pai e pela minha mãe. Agradeço-te pela chuva que cai sobre os meus campos e pelos meus entes queridos. Louvado seja Ele, nosso Deus, para sempre. Amém. Agora, vamos passar ao nosso seguinte salmo, o segundo salmo deste serviço religioso, e isso vai ser o salmo número 33. Alwi Falevi dice, ¿cuál es tu animal favorito? Los perritos. Tengo 3 perritos en casa. Gracias por sus preguntas y comentarios. Hoy el en vivo es en português. Agora, vamos passar à segunda leitura da Haftarah. Bendito sejas tu, Ele é nosso Deus, que nos ordenaste ler o Mikra. Amém. A Haftarah, a segunda Haftarah de hoje, é a Haftarah Mordecai 8:1 a 38. Naqueles dias, quando uma grande multidão se reuniu novamente e não tinha o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, porque já fez 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar embora com fome para suas casas, eles desmaiarão no caminho, e alguns deles vieram de muito longe. E seus discípulos responderam:
onde alguém conseguiria pão suficiente neste deserto para alimentá-los? Ele perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, 6. Então ordenou que a multidão se sentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem ao povo. Eles o fizeram. Desculpe. Havia também alguns peixinhos. Depois de dar graças, Jesus diz aos discípulos que os distribuíssem também. Depois de comerem e ficarem satisfeitos, os discípulos recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram, embora fossem cerca de 4.000 pessoas. Então Jesus os despediu. Imediatamente entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, exigindo uma sinal do céu para pô-lo à prova. Ele suspirou profundamente e disse, por que esta geração pede uma sinal? Em verdade vos digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Deixando-os, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Eles haviam se esquecido de trazer pão e só tinham um pão no barco. Ele nos advertiu dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Oreb. Elas estavam discutindo entre si porque não tinham pão. Quando Jesus percebeu isso, disse-lhes, por que vocês estão discutindo e por que não têm pão? Ainda não entendem e nem compreendem? Seus corações estão endurecidos? Tendo olhos, vocês não veem. Tendo ouvidos, vocês não ouvem. Não se lembram? E quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantas cestas cheias de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 7. Ele lhes perguntou, vocês ainda não entendem? Então chegaram a Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e suplicaram que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você vê alguma coisa? Ele olhou para cima e disse, vejo pessoas, parecem árvores andando ao redor. Jesus impôs novamente as mãos sobre os olhos do homem. Seus olhos se abriram, sua visão foi restaurada e ele passou a ver tudo claramente. Então Jesus o mandou para casa dizendo, mas não vá para a aldeia. E Jesus e seus discípulos foram para as aldeias ao redor de Cesareia de Filipe. E não em caminho, ele lhes perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Então ele lhes perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus os advertiu severamente para que não contassem a ninguém a respeito dele. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E falava-lhes isso claramente. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas Jesus, voltando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, adversário, porque você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, chamando a si a multidão e os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, e pelo Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
pois o que o homem não dará em troca da sua alma. Porque a qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se avergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se avergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Bendito sejas tu, é o nosso Deus, que nos ordenaste de ler o microfone. Amém. Agora, nós temos aqui alguma pergunta ou comentário. Alcázar, me gustas. Muchas gracias. Alcázar, bienvenido o bienvenida al en vivo. A San Jan 109, ¿tienes hijos? No tengo hijos. Emelina Ferreira, hola, Shabbat Shalom, seja bem-vinda. Hoje o em vivo é no português. Agora, vamos passar a ter achar Marcos 8, 1 a 38. A explicação. Hoje mergulhamos em uma passagem que não apenas narra eventos, mas também revela a essência do verdadeiro discipulado, o mistério da identidade do Messias e a profundidade do chamado do Eterno para as nossas vidas. Marcos 8, 1 a 38. Escutemos não apenas com os ouvidos, mas com a alma, pois aqui há pão para o corpo, luz para a mente e fogo para o espírito. O texto começa com uma multidão faminta no deserto. Eles estavam com o mestre havia 3 dias e não tinham nada para comer. Jesus não ignora essa necessidade. Ele diz, tenha compaixão deste povo. Aqui vemos uma verdade fundamental. O Eterno não é indiferente à humanidade. A espiritualidade autêntica não despreza a fome física. Da Torá somos ensinados, não endureçam o coração, entendam a mão o seu irmão pobre. Jesus personifica este ensinamento, a compaixão não é teoria, é ação. Então, ocorre o milagre dos pães. 7 pães e alguns peixes alimentam milhares. Mas não é apenas um ato de poder, é um sinal. No deserto, o Eterno já havia alimentado Israel com maná. Como está escrito, ele te deu fome e te alimentou com maná. Deuteronômio 8:3. Aqui o mestre se apresenta como o mediador dessa provisão divina. Ele não substituiu o Eterno, mas substituiu o Eterno, mas manifesta a sua fidelidade. De uma perspectiva espiritual, este milagre nos ensina que o pouco que temos nas mãos do Eterno se torna suficiente. O problema não é a escassez, mas a desconexão. Como diz o Salmo, abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. Salmo 145, 16. A questão é, colocamos o pouco que temos em suas mãos? Depois disso, os fariseus pedem uma sinal do céu. É irônico, eles acabaram de presenciar um milagre e, no entanto, pedem outro. Jesus suspira profundamente. Esse suspiro é teológico. É a tristeza do céu pela persistente incredulidade delas. Como diz Isaías, até quando vocês permanecerão na ignorância? Diz Isaías 6:9. A fé não nasce de ver mais sinais, mas de um coração disposto. Eis uma poderosa lição ética. Não devemos viver exigindo provas constantes do Elohim. Nosso relacionamento com Ele não é um contrato de demonstrações, mas uma aliança de confiança. Bem-será, diz, aquele que teme ao Senhor, não duvidará, nem será impaciente. Bem-será 2:2. Então, o mestre adverte, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Marcos 8:15. Os discípulos pensam que ele está falando do pão, mas ele está falando de algo mais profundo. O fermento é uma metáfora para o pensamento, para as influências internas. O fermento dos fariseus é hipocrisia religiosa e de Herodes a corrupção do poder. De uma perspectiva alástica para a vida diária, isso nos chama a examinar nossas influências. Que ideias permitimos entrar em nossos corações? O que consumimos, o que ouvimos, em que acreditamos?
Assim, como removemos o fermento físico durante a Páscoa e o Hametz, e também devemos examinar o fermento espiritual. Nem tudo que parece bom é edificante. Psicologicamente, os discípulos demonstram uma cegueira parcial. Eles viram milagres, mas não os compreendem. Jesus lhes diz, tendo olhos, não vedes, Marcos 8:18. Isso não é um insulto, é um diagnóstico. Há uma diferença entre ver e compreender. Na vida moderna, estamos saturados de informação, mas nos falta discernimento. Então, ocorre a cura do cego em Betsaida. É algo realmente notável. A princípio, o homem não enxergava claramente, via pessoas como árvores andando ao redor. A cura é progressiva, isso é profundamente espiritual. A visão nem sempre vem de repente, às vezes é um processo. Assim também acontece em nossas vidas. Nem tudo é compreendido imediatamente. O crescimento espiritual é gradual. Como diz Provérbios, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até a plena luz do dia. Provérbios 4:18. Então o mestre pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Marcos 8:26. Então, e vocês, quem dizem que eu sou? Essa é a questão central do texto e da vida. Não basta saber o que os outros dizem. Cada pessoa deve responder. Pedro responde, tu és o Messias. Mas imediatamente depois, quando Jesus fala sobre sofrimento, Pedro o repreende. Jesus então já diz, afasta-te de mim, adversário. Isso é impactante, mas revelador. Mesmo alguém com a revelação correta pode ter uma mentalidade equivocada. Como Pedro. Aqui está uma profunda lição moral. Não podemos definir o Messias de acordo com as nossas expectativas. O caminho do Eterno nem sempre coincide com os nossos desejos. Como disse Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Jesus então declara a essência do discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este não é um convite casual. É um chamado radical. Negar a si mesmo não é auto-ódio. Trata-se de renunciar ao ego como centro. De uma perspectiva prática e elástica e bonita, isso significa viver com disciplina, controlar os impulsos, agir com justiça, priorizar o que é certo em vez de o que é confortável. A Torá já o declarou, escolha a vida. Deuteronômio 30:19. Escolher a vida envolve decisões diárias. Então surge uma das afirmações mais profundas, pois é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8:36. Essa é uma questão que transcende a história, a economia, a política e a vida pessoal. Em um mundo obcecado pelo sucesso, o mestre redefine o valor. A sabedoria já o havia declarado, melhor é o pobre que andar em integridade do que o rico que é impio. Provérbios 28:6. E também o ouro não é nada comparado a uma alma instruída. Sabedoria de Salomão 7:9. Arqueológica e historicamente, esta passagem se passa em uma região de tensões culturais. Perto de Cesareia de Filipe, um local de culto pagão. Declarar ali que Jesus é o Messias não é apenas uma confusão espiritual, mas também um confronto cultural. É afirmar que a soberania do Eterno em meio a sistemas opostos. Fiamente, o mestre fala sobre não se envergonhar dela. Desculpa. Em uma geração adúltera e pecadora, permanecer fiel exige coragem. Isso se conecta com o que está escrito: honrarei aqueles que me honram. 1 de Samuel 2:30. Amigos, este capítulo nos leva da provisão ao discernimento.
Da confusão à revelação e da revelação ao compromisso. Não basta receber o pão, precisamos compreender. Confessar não basta, precisamos agir. Ver não basta, precisamos ter conformados. Na vida diária, isso se traduz em ações concretas. Compartilhe o que você tem, mesmo que seja pouco. Esteja atento ao que já vem à mente. Aceite o que é crescimento é gradual. Defina sua fé pessoalmente e viva com integridade, mesmo que seja difícil. Porque no fim, o chamado é claro, não se trata de ganhar o mundo, mas de preservar a alma. Não se trata de evitar a cruz, mas de caminhar com propósito. Não se trata de entender tudo, mas de confiar plenamente que o Eterno nos conceda olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração disposto a seguir. Ken Yehi Ratson. Até aqui foi tudo com a explicação esta Haftarah. Nós temos aqui alguns outros comentários. André Zavr dice: ¿cuál es tu deporte preferido? El hockey sobre hielo, me lo preguntaron hace rato. Leila Díaz: ¿cuál es tu cantante preferido? No se me viene nadie a la cabeza, pero sí me gusta mucho la música. Andrés KTS dice: hola, Shabbat Shalom. Muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Hoy el en vivo es en português. Agora, vamos passar à nossa oração final. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos amaste tanto que nos deste a vida e a oportunidade de te conhecer e adorar. Ajuda-nos a concentrar nossos pensamentos e ações em teus mandamentos ao longo do dia. Prolonga nossas vidas a cada dia para que podamos continuar a te adorar. Tudo o que prometeste se cumpriu. Só tu profetizas e cumpres. Continua a nos dar vida para que podamos ver o cumprimento de todas as tuas promessas. Guia-nos acima daqueles que desejam nos prejudicar e ajuda-nos a superar os obstáculos da vida. E vinga aqueles que sofrem por causa de pessoas más e ajuda-os a superar seus problemas. Realiza milagres diante de nossos olhos e salva-nos em todos os momentos. Reina sobre minha família, pois só tu tens o direito de reinar sobre toda a humanidade e só tu nos governas com justiça e misericórdia. Protege-nos dos golpes dos nossos inimigos, das doenças, da guerra e de tudo que possa nos causar sofrimento ou morte. Não permitas que passemos fome ou caiamos na pobreza. Concede-nos descanso tranquilo esta noite e abençoa-nos com a oportunidade de acordar cedo amanhã. Louvado seja Ele, o nosso Deus, para sempre. Amém. Víctor Mendoza nos manda aquí unos emojis de caritas felices. Muchas gracias, Víctor. Bienvenido al en vivo. Hoy el en vivo es en portugués. Ok, agora vamos passar ao salmo final deste serviço da leitura da Haftarah. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará na minha boca. Minha alma se glória no Senhor. Ouçam os humildes que se alegrem. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Feliz o coração que nele repousa. Busquei o Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todo o meu temor. Olhai para ele e sereis radiantes, vosso rosto jamais se
cerca os que o temem e os liberta de toda aflição. Clamam os justos, o Senhor os escuta, de todas as angústias os salva. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Feliz o coração que nele repousa. עליון יברך וישמור אתכם כולכם, יאיר עליון פניו עליכם בחונכם, יגזר עליון עליכם צילו וייתן לכם שלום amém. Muito obrigado por se juntarem a nós neste serviço religioso na leitura da porção dos profetas, leitura de Haftarah. Lembramos que o próximo Rosh Chodesh Iyar será em 17 de abril de 2026. Naquela noite celebraremos como um jantar especial, tocaremos o shofar e recitaremos a oração Musaf. Convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia social para ficar por dentro de todos os nossos cultos religiosos. Este culto é transmitido simultaneamente em diversas plataformas. Encorajamos você a assistir ao nosso conteúdo gravado, curtir, comentar e compartilhar. Se você deseja nos apoiar com uma doação, pode fazê-la para a conta bancária listada em nossas informações ou entrar em contato conosco diretamente por mensagem para saber mais sobre as diferentes maneiras de nos apoiar. El Huerto de Silveiro dice, bien hecho amigo, muchas gracias. Ya estamos terminando el en vivo, pero hoy fue en portugués. Bienvenido. Convido você a se juntar a nós todos os sábados às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, desculpe, horário do México, para nossos cultos religiosos dedicados ao Criador. Garanto que a sua semana ganhará uma nova dimensão após participar de nossos cultos. Deixe-me fazer algumas perguntas. Se você pudesse mudar a sua vida, você mudaria? Você quer agradar a seu Criador? Você quer conhecer o plano de Deus para você? Você aspira a uma vida mais rica e feliz? Você deseja o bem-estar da sua família? Tudo está ao seu alcance se você se aproximar de Deus. É por isso que convido você a se juntar a mim todos os sábados às 9 horas para o serviço religioso em português. Nossa comunidade evionita é formada de pessoas de diversas origens religiosas e classes sociais. Na verdade, você não precisa renunciar à sua religião, para estar conosco todos os sábados. Aqui todos são bem-vindos. Pessoalmente, quero compartilhar com você o que descobri ao longo dos anos de estudo bíblico, como isso mudou a minha vida e como isso pode mudar a sua vida também. E não importa o tamanho do problema, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta e eu estou disposto a ajudá-lo a retornar para Ele. Lembre-se que todos somos criaturas de Deus e vivemos no mesmo mundo, portanto, nenhum de nós é adversário ou inimigo, somos todos irmãos e irmãs, como diz o Mestre Jesus. Que Deus abençoe e proteja a todos. Shabbat Shalom e Shavuot.